Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. E aqui no estúdio nós recebemos o professor da Unesp em Bauru, Rodolfo Lang, supervisor do Centro de Meteorologia da Unesp e também do Observatório Didático de Astronomia. Professor Rodolfo, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Professor Rodolfo, essa área da astronomia ela gera alguns mistérios e dúvidas, incertezas em relação à parte de estudo, o que ela significa. Eu gostaria que o senhor explicasse, no primeiro momento, o que é essa área de estudo, esse campo científico presente no nosso cotidiano, que é a astronomia. Sim, a astronomia sempre despertou a fascinação, né, dos seres humanos desde que se tem registro na história da humanidade, né? Desde o princípio o homem olhava para o céu estrelado e ficava imaginando grandes mistérios, grandes histórias, né? Mitos, histórias fantasiosas do que aconteceria lá em cima, né? Cometas que apareciam, eclipses que faziam o sol ficar escuro ou a lua ficar vermelha. E isso muitas vezes foi associado com poderes superiores, com deuses. Então isso levou muitos a adorarem os céus, né? Fazer rituais. E hoje, atualmente, né, nós sabemos que a astronomia, né, hoje é a ciência que estuda todos esses astros, né, que estão no universo. Embora nós não conheçamos, né, todo o universo, estamos muito longe disso, conhecemos bem pouquinho, mas esse conhecimento avançou bastante. Com relação a essas pesquisas a respeito dos astros, como que a Unesp, né, se insere nessa pesquisa, nessa área da astronomia, uma vez que nós temos o Centro de Meteorologia? Sim, nós desenvolvemos pesquisas em algumas áreas bem específicas, né? No caso do observatório, nós temos alguns alunos de pós-graduação envolvidos na área de pesquisa e ensino, né, do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, que é aqui do campus de Bauru, né? Então eles desenvolvem pesquisas na área de divulgação científica e na área de ensino, porque a astronomia, justamente pelo fato de chamar atenção, de despertar curiosidade, infelizmente ela é muito pouco ensinada nas escolas, né? Embora os documentos oficiais do MEC, do Ministério da Educação, né, afirmem ali a necessidade de ensinar astronomia. Está nas diretrizes, mas não é cumprida em sala de aula. Pois é, muitas vezes por causa de um problema de formação dos professores, né? Os professores não têm, em geral, na sua grande maioria, astronomia na formação. Então eles sentem muitas dificuldades de ensinar esse tema em sala de aula e muitas vezes nem ensina, né? Então as pesquisas nessa área de ensino estão inseridas no observatório nesse âmbito, tanto para tratar do ensino da astronomia nas escolas, quanto para divulgação ao grande público, quando a gente atende o público, né, uma vez por mês lá no observatório. O senhor comenta essa atividade do observatório, eu gostaria que você falasse um pouquinho da história, né? Como que surge essa necessidade antes mesmo da Unesp em Bauru ter um curso voltado para o estudo meteorológico que tem uma certa relação com a questão dos astros. Sim, a necessidade de ter um estudo maior nesse sentido, né, começou lá com a professora Rosa, né, Scalvi, quem idealizou, né, todo esse projeto do observatório. Desde 2003, 2004, então ela organizou grupos de estudo, né? E aí, em contato com um astrônomo amador que é construtor de telescópios há mais de 40 anos, que é o seu Leonel Andreato, né? Então acabaram inaugurando o observatório, inclusive o observatório leva o nome dele, né? Em 2009. Então o observatório ele veio nessa intenção, né, de atender o público. Então ele desenvolve não só atendimentos públicos, mas atende escolas, promove cursos de astronomia para a população, né, cursos de extensão, oficinas de construção de lunetas, de telescópios, oferece cursos de formação para professores também, e diversas outras atividades de divulgação e ensino. A partir desse processo de divulgação, majoritariamente com escolas, né, da região de Bauru, como que o senhor tem observado
essa modificação por meio dessas pesquisas que são feitas, né, do ensino de astronomia ao pensar na educação básica, no ensino médio? Ah, sim, muitos professores têm procurado, né, o observatório, não só da região, mas pessoas de outros estados também, outras cidades vizinhas, né? Por exemplo, uma semana que nós promovemos, chamada Semana de Imersão Total em Astronomia, né, que já vai estar na sua 3ª edição esse ano, nós recebemos mais de 300 inscrições, né? Até quase 80 pessoas que participaram do evento como um todo, e são pessoas que vêm de vários estados do país, né, participar desse evento. Então as pessoas realmente procuram, os professores procuram, e as modificações que têm acontecido é que, por causa dessa procura, né, então alguns professores já estão mais seguros de ensinar astronomia, né, em sala de aula com seus alunos. Os professores que visitam o observatório trazem suas experiências e levam uma experiência única para a sala de aula, né, e a produção realizada pelos alunos de pós-graduação, então tem auxiliado o observatório também, né, nesse sentido. A divulgação científica dessas pesquisas. Exatamente. E também o produto que elas desenvolvem, né, essas pesquisas desenvolveram. Por exemplo, uma delas tem trabalhado com a formação de professores em astronomia. É uma aluna minha que já está no doutorado. Então ela estudou a formação de professores em exercício no contexto do campo da astronomia. Outra pesquisa é sobre formação de monitores. Então, os monitores que atendem público e as escolas é uma interface importantíssima, né, nesse atendimento, nesse ensino. Mas, em geral, como se forma um monitor nesse tipo de espaço não formal de ensino, né? Então, essa pesquisa tem contribuído para isso. E a outra é como que o professor entende o observatório enquanto um espaço quando leva seus alunos, um espaço de ensino, não somente como passeio, né? Então, o que o professor pode aproveitar do observatório e de outros espaços não formais de ensino, né, quando leva os seus alunos? Então, essa pesquisa tem procurado mostrar essas concepções dos professores, até mesmo produzindo uma espécie de um guia, né, para ajudar o professor no que fazer antes da visita, durante a visita e após a visita. Professor, todo esse papel ele é de suma relevância ao pensar nesse ambiente escolar, mas como o senhor já citou, o observatório ele é aberto a toda a comunidade, a quem tem interesse, e um pouquinho sobre esse papel de divulgação junto à comunidade a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre astronomia com o professor da Unesp, Rodolfo Lang. Professor, nós comentávamos sobre essa atividade de pesquisa que é feita por meio do Observatório Didático de Astronomia, que fica na Unesp em Bauru. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, além dessas escolas, dessa formação de professores para o ensino de astronomia, como que o Observatório ele tem atuado junto à comunidade em geral, que tem esse fascínio pela astronomia. Nós procuramos fazer o nosso máximo, né, para tirar as dúvidas que as pessoas têm. Então, muitas pessoas da comunidade, população em geral, têm muitas perguntas sobre o universo, né? É muito misterioso, é tudo muito, até mesmo às vezes, místico, né? As pessoas criam lendas, criam histórias e fantasias, e só pelo fato de ver um brilho diferente no céu já imaginam que são seres extraterrestres, né? Então, o nosso papel, enquanto divulgador científico da astronomia especificamente, é justamente tirar essas dúvidas. E as pessoas vêm repletas de perguntas, né? Buracos negros, galáxias, seres extraterrestres, planetas, né? Então, nós, uma vez por mês, nós abrimos o observatório atendendo o público. Anualmente, somando as escolas e o público, atendemos em média, nos últimos anos, tem dado 3.700 pessoas por ano, né? Então, por noite, assim, de sábado,
chega a 200, às vezes 300 pessoas de uma só vez, né? Então, os nossos monitores, nossos alunos, que são voluntários, né, eles acabam tendo que se responsabilizar, né, em responder várias perguntas, né? E muitas pessoas elogiam o trabalho, né, porque acabam saindo com suas dúvidas respondidas, né, sobre vários aspectos do universo. E instiga novos pesquisadores, alunos que ainda estão no ensino médio, fazer uma faculdade, fazer pesquisa nessa área também. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, algumas pesquisas, né, indicam que muitos alunos escolhem o curso de física por causa da astronomia, né? E parece meio irônico, porque a maior parte dos cursos de física do país não tem astronomia, né, na estrutura curricular. E muitos se decepcionam, né? Então, para aprender astronomia, o aluno procura a física. Felizmente, na Unesp aqui, né, nós temos astronomia aí junto com a física, também atendendo outros cursos. Pensando nessas pessoas que têm esse interesse para astronomia, como estudar astronomia, onde buscar essas informações, vocês lançaram um guia prático, né, para a astronomia observacional. Gostaria que o senhor comentasse um pouco, né, onde buscar essas informações e esse trabalho que vocês desenvolvem com esse guia prático. Sim, esse guia prático é uma maneira de fazer a pessoa aprender a ler o céu, né? Então, como que nós lemos, né? Fazer uma leitura é muito mais do que só observar, do que só olhar, né? Então, muitos apenas olham para o céu estrelado, se fascinam, né? Mas não sabem onde buscar mais informações e às vezes buscam na internet. Mas o problema é que podem encontrar muita informação errada na internet, né? Então, pensando nisso, foi elaborado esse livro, né, no sentido de ajudar as pessoas a ler o céu, né, de um modo prático. Então, ele contém algumas atividades práticas para entender como é que o movimento do céu acontece, o movimento aparente, né? É a Terra que gira, mas nós temos a impressão que estamos parados, é que o céu que gira. Que movimentos o Sol e as estrelas fazem ao longo de um ano. Em que constelações estarão determinados planetas. Então, a pessoa que estiver interessada em adquirir um telescópio, um binóculo, e saber onde está o planeta para apontar aquele instrumento. Onde encontrar galáxias, aglomerados. Então, tem os mapas estelares. Tem as tabelas onde mostram quando vai acontecer os próximos eclipses, né, onde será possível visualizá-los, né, e construções de atividades didáticas, também para o professor aproveitar e ensinar astronomia em sala de aula, né. Então, é um livro pensando nesse sentido, né, de ajudar as pessoas a entender como o céu funciona, né. Não apenas observar e contemplar, mas ir além, né? Fazer uma leitura do céu. E para quem quer se formar como um astrônomo? Bom, nós temos alguns cursos no país de bacharelado em astronomia, né? Os principais são da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é o mais antigo, né? E recentemente o da USP, do Instituto Astronômico, né? IAG, da USP. Mas muita gente tem preferido fazer o curso em física, graduação em física, e depois fazer uma pós-graduação em astronomia ou em astrofísica, né? Que também dá ótimos resultados. E além disso, pensando mais uma vez nessa divulgação científica que vocês fazem com um guia prático, existe um grande arcabouço teórico, conceitual e também de livre acesso à população para conhecer um pouco mais sobre os estudos em astronomia. Com certeza. Todas as pesquisas em ensino podem ser encontradas nas revistas acadêmicas, né, nos periódicos, né? Vou citar algumas que são várias, né? O Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Revista Brasileira de Ensino de Física, Revista Ensaio de Ensino de Ciências e alguns outros, né? Então, ali publicam-se esses resultados, né, sobre as pesquisas em educação em astronomia, né? E, fora isso, as teses, dissertações também estão disponíveis online, gratuitas, né? Do nosso programa aqui de pós-graduação, né, de Educação para a Ciência.
também de outras universidades, né? Então, é possível encontrar essas informações de qualidade e gratuitamente, né? Pensando nessa formação, nós temos vários alunos de graduação e pós-graduação, como o senhor já adiantou, que trabalham em prol dessa divulgação da astronomia, mas sobre isso a gente conversa mais daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre astronomia com o professor Rodolfo Lang, da Unesp em Bauru, um dos coordenadores do Observatório Didático de Astronomia. Professor, nós falávamos sobre a formação de quem gosta dessa temática de astronomia e pensando na Unesp em Bauru, como o senhor já pontuou, alguns alunos atuam como monitores do observatório, oferecendo oficinas, respondendo as perguntas da comunidade. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais, né, quantos alunos nós temos envolvidos e a importância desse trabalho. Sim. Nós temos atualmente cerca de 20 alunos, né, na equipe, dentre eles alunos de graduação e de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado. Os de graduação, alguns deles são orientandos de iniciação científica e antes eles tinham uma bolsa, né, de extensão. Atualmente, acho que quase todos estão como voluntários, né? E eu tenho o papel lá, principalmente, de orientá-los nesse sentido, né? Alguns são meus orientandos, especificamente, outros não. Então, nós orientamos em trabalhos de divulgação, em iniciação científica e também em educação, na área de ensino, né? E na extensão, então, nós temos aí, efetivamente, o tripé funcionando, né? A extensão do observatório, atendendo o público, a comunidade, a pesquisa, quando nós envolvemos esses alunos para compreender como se dá o processo de ensino, o processo de divulgação, e o ensino, né? Uma vez que eles estão inseridos como alunos da graduação e da pós-graduação, como que eles podem se envolver com o ensino desses conteúdos, né? Professor, para falar um pouquinho mais da atuação desses monitores voluntários, nós vamos conversar então no ponto de contato com duas alunas, a Thaís Machado e a Samanta Ferreira. Vamos ouvi-las. Então, eu faço licenciatura em Física e quando eu me formar eu tenho que dar aula de Física no ensino médio e isso inclui astronomia. Então, antes de eu ensinar uma coisa, eu tenho que aprender ela e aprender como ensinar. E aí eu acho que entrou o meu trabalho no observatório. A gente não tem muitas matérias de astronomia no curso, na graduação, e lá a gente começou a estudar astronomia e, além disso, a gente também ensina astronomia para o público que frequenta o observatório. A gente recebe escolas, a gente abre ao público todo mês para todas as idades, faz atividades para criança, faz cursos, às vezes para professores. Então lá foi quando eu comecei a aprender também um pouco de como ensinar a astronomia. E, além do mais, eu acho que a astronomia não é importante só para mim ou para as pessoas que estudam física e fazem graduação na área. Eu acho que ela é importante para todas as pessoas. Então, eu escolhi a física por causa da astronomia. Eu gostava muito de astronomia porque minha mãe me incentivava muito. Então, eu dei uma pesquisada antes de prestar o vestibular e eu vi que o caminho mais sólido para a astronomia seria estudar física, que me daria uma visão mais ampla de todo o contexto, né? Então, eu prestei física. E como aqui na Unesp de Bauru nós temos um observatório, eu tentei me introduzir lá também para poder aplicar essa forma de divulgação científica, porque é meio egoísta você querer saber só para você, se você tem a oportunidade de passar esse conhecimento para todo mundo. Então, é esse trabalho que nós fazemos no observatório. É a parte de você entender e também aplicar na comunidade uma forma de contribuição, né, também que a cidade proporciona para a gente. Eu busquei relacionar a parte de educação, que é a parte que eu trabalho na licenciatura em Física, com a astronomia na parte de educação. Porque, como a Thaís falou, nas escolas a gente precisa ensinar astronomia e nem sempre nós temos o conhecimento básico para isso. Então a gente trabalha também com a formação de professores, com formação continuada, porque é importante o professor ter segurança de ensinar astronomia na sala de aula e também utilizar outros materiais. Então, nesse momento na minha vida, a astronomia serve não só para estudar o macro ou fora do nosso planeta e outras coisas, mas a física me proporcionou a utilizar a astronomia também na forma de ensino.
Da mesma forma que alguém me incentivou a estudar astronomia, a parte da ciência, eu posso ser um incentivador também. Então, eu quis relacionar a astronomia com essa parte de educação. Futuramente eu posso fazer outra coisa em relação à astronomia, mas nesse momento a parte do observatório é mais a parte de educação também. Professor, nós ouvimos as alunas comentando sobre essa atividade, né, e a luneta ela aparece em vários momentos, né, de oficinas, né, dessa intencionalidade do público de querer descobrir as estrelas, e é possível fazer esse trabalho orientado, e aí essa atuação da monitoria, do observatório aberto, esse papel extensionista da universidade, ele é de suma relevância. Sim, sem dúvida. E nós estamos sempre à disposição, né, do público. Muita gente nos procura, trazendo telescópios que compraram, né, que talvez estão com probleminha ou não sabem usar, né, nós atendemos. Pessoas que querem construir seus próprios telescópios, que querem construir lunetas, que querem aprender um pouco mais de astronomia. Então, as pessoas aparecem lá nos atendimentos ao público e fazem uma série de perguntas, né? Então, é perfeitamente possível, nós estamos acessíveis, né? As pessoas que tiverem disposição de fazer um empreendimento de tempo, né? De construírem suas próprias lunetas ou telescópios, fornecemos as instruções, inclusive... Ministram também os cursos? Ministramos os cursos, né, de extensão para a comunidade, para professores especificamente, dando assim, um foco maior ao ensino de sala de aula, né, de astronomia. Então, inclusive nós deixamos o observatório aberto para outras graduações também, para outros cursos diferentes, né? Para as engenharias, para jornalismo, para relações públicas, que quiserem usar o espaço do observatório como uma fonte de dados ou como uma fonte de uso para desenvolver um TCC ou uma outra pesquisa qualquer, né? Essa parceria sempre é muito bem-vinda. Pensando nessas possibilidades, professor, para a gente finalizar, a contribuição disso para formar o profissional, né, dessa área de astronomia que a universidade, por meio de todas essas atividades, o tripé, ensino, pesquisa e extensão, acaba oferecendo. Tá certo. Porque essa contribuição, né, imagina, se não houvesse, né, uma divulgação como essa, se não houvesse alguém que ensinasse astronomia, os professores... que são professores de ciências do ensino fundamental, eles têm em geral formação em ciências biológicas, né? Não tem astronomia na formação. Os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, a formação é pedagogia, também não tem astronomia. E muitos professores de física do ensino médio também não têm astronomia. E as pessoas da população têm dúvidas aos montes sobre os mistérios do universo. Então, se não houvesse essa divulgação, né, como seria possível, pelo menos, reduzir um pouquinho esses problemas, né? Então, nós sabemos, reconhecemos que tem um trabalho infinitamente grande para ser feito, não somos muito, né, não temos tantas condições, mas o pouco que fazemos é gratificante, né, porque nós vemos na fisionomia das pessoas que nos procuram assim, o quão gratificante foi esse trabalho, né? Professora, eu gostaria de agradecer então a sua participação, parabenizando você e a todos os alunos que estão envolvidos nessa manutenção e nessa atividade junto à nossa comunidade por meio de um tema que é fascinante, como nós já pontuamos aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe o debate, a discussão em torno das pesquisas em astronomia, também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Bye.